Vamos mudar de assunto pra gente falar do Cruzeiro, que foi quente no mercado de transferências. A janela de transações fecha amanhã. O Cruzeiro foi atrás de 7 reforços. O lateral Palácios, o meio de campo Lucas Silva, Matheus Pereira, Paulo Vitor, Arthur Gomes e Rafael Elias. O João Marcelo, zagueiro, tá com aquele sinalzinho ali de exclamação, porque ele ainda não foi confirmado, mas pode ser a qualquer momento. Por isso vamos pra Toca da Raposa, que eu quero saber. Cazé, João Marcelo, foi anunciado ou não? Vai ser nas próximas horas, viu, Maurício? O Cruzeiro tá naquela parte burocrática, né, de exames do jogador, depois a assinatura do contrato junto ao Porto de Portugal, um empréstimo. Esse contrato deve ser até o meio do ano que vem, com a possibilidade do Cruzeiro, no meio do ano que vem, contratar em definitivo o João Marcelo, jogador de 23 anos. Com a chegada dele, o elenco passaria a ter 36 jogadores, quando o número ideal, de acordo com a diretoria do Cruzeiro, lá no começo do ano, era de 28 atletas. Com isso, algumas saídas ainda devem acontecer. A situação do Bruno Rodrigues ainda segue indefinida, a janela termina amanhã e essa situação ainda está indefinida. Futebol árabe de olho no jogador, ele que não enfrentou o Goiás pode voltar a ser relacionado. Certo é que o Neto Moura está de malas prontas para o Mirassol emprestado. Maurício. Valeu, Cazé, obrigado pelas informações e amanhã... O Cruzeiro que voltou com surpresas para esse jogo contra o Botafogo. Teve, das imagens divulgadas pelo clube, a presença já do Daniel Júnior. Teve uma lesão na coxa, ficou algumas semanas parado e aí estava já liberado para fazer essa transição para o departamento físico, e aí até fez algum trabalho ali em campo, mas agora já fazendo esse trabalho com os jogadores, trabalho com bola, então futuramente com certeza vai ser aproveitado pelo técnico Pepa e já liberado para poder ser mais uma opção pelo treinador. Outra opção que surgiu nas imagens aí desse treinamento é o Bruno Rodrigues, estava com dores no ombro esquerdo, ainda reflexo daquele tomo, aquela entrada que sofreu no jogo contra o Goiás. O Cruzeiro perdeu por 1-0 no Independência, e aí recuperado o atacante do Cruzeiro, ele vai ser com certeza mais uma opção. O Pepa sabe que não vai contar com o Wesley, naturalmente o Bruno deve assumir ali aquela condição, e o Anderson assumindo a condição do Rafael Cabral, também outro que não vai poder atuar, recebeu o 3º cartão amarelo, e o próprio Pepa, né, Pedrão, não vai também poder comandar o Cruzeiro ali à beira do gramado. Depois do jogo reclamou muito daquele pênalti marcado para o Atlético Paranaense, convertido pelo Fernandinho, que decretou aquele empate por 3-3 contra o Furacão, e aí acabou recebendo o primeiro amarelo e insistiu, acabou recebendo o vermelho, então está suspenso também o treinador português. E aí o Cruzeiro já nessa frente, pensando no líder Botafogo. O Gilberto também volta, depois de cumprir suspensão, passa a ser mais uma opção, e uma opção boa também acabou de ser anunciada, a gente até falava disso, o Samuca já tinha adiantado. O João Marcelo, o zagueiro de 23 anos, estava no Porto, fez uma excelente campanha com o Porto B lá em Portugal, já assinando com o Cruzeiro 1 ano, e aí o Cruzeiro com essa opção de compra para o primeiro, né, defensor, né, Samuca, para essa janela de transferência de inverno. O homem já tá liberado, tá no bid, né, Samuca? O nome acabou de ser publicado no bid da CBF, contrato até o final de junho de 2024, vem com uma opção de compra de maior parte dos direitos econômicos por 1,5 milhão de euros. É a informação que a gente tem. Um jovem, 23 anos, é uma aposta que o Cruzeiro faz. Claro que o Cruzeiro tentou aí desde o início da janela um jogador que chegasse para assumir a condição de titular na zaga, mas mercado bastante agitado, muita concorrência, clubes pagando o que tem e o que não tem, equipes já gastando dinheiro da liga que nem está formada ainda. Então o Cruzeiro, dentro de uma política muito responsável, né, pelo que a gente acompanha, não conseguiu essa opção, mas faz uma aposta que, vamos ver, na pior das hipóteses vai custar pouco, e se der certo pode ter aí um zagueiro jovem ainda com uma experiência na Europa e custando apenas 1,5 milhão de euros. Repito, a maior parte dos direitos do jogador. Como já vinha treinando na pré-temporada do Porto, já treinou hoje na Toca, passa a ficar à disposição do técnico Pepa. Claro que para titularidade é pouco provável, mas ele ganha ali um zagueiro para atuar pela direita, o que ele não vinha tendo nos últimos jogos com a lesão do Lucas Oliveira. E aí o João Marcelo falando pela primeira vez como jogador do Cruzeiro. A gente separou um trechinho do que foi esse primeiro contato com os jogadores, e aí já falando como jogador do Cruzeiro, vamos ouvir o que falou o novo zagueiro do Cruzeiro.
Fico muito feliz de vestir essa camisa, ansioso para estrear, ver o Mineirão lotado e tenho certeza que a gente vai ser muito feliz junto. Eu vi que ia ser uma oportunidade enorme para mim, um clube gigante. E estou muito feliz de vestir essa camisa e poder dar muita alegria para a torcida. O torcedor pode esperar muita vontade, muita garra e pode ter certeza que eu vou dar minha vida em campo para defender as cores do Cruzeiro. Tá aí o João Marcelo, o Cruzeiro finalizando esse primeiro trabalho da semana. Amanhã tem mais pela manhã, o Cruzeiro que segue treinando até sábado e aí a partida domingo contra o Botafogo, 6:30 da noite. A gente que fala de chegadas também tem algumas saídas, o Pedro Martins até falou disso em algumas entrevistas, aquela visita que a gente fez na Toca também, que as chegadas, o Cruzeiro com certeza iria forte no mercado, como foi, né? 7 contratações até aqui nessa janela de inverno, e o Cruzeiro, claro que essas chegadas iriam abrir espaço no elenco. O Cruzeiro teria que se desfazer de alguns jogadores que não estão sendo tão aproveitados. É o caso de alguns atletas, né, Samuca? Alguns deixando o clube ou com propostas para poder deixar o clube, né? Sim, o Neto Moura já não treinou hoje na Toca da Raposa 2, está voltando para o Mirassol. O Neto acabou perdendo espaço aí depois daquele jogo que ele foi relacionado e entrou mal contra a equipe do Goiás, não foi para viagem para Curitiba e pintou muita proposta de clubes da Série B, porque ele já completou mais de 7 jogos na Série A. Então tinha o Ceará, tinha o Guarani, só que ele tem uma identificação muito grande lá com o Mirassol, e o Mirassol está brigando também pelo acesso, né? Tem um bom trabalho faz o Mirassol, acho que em pouco tempo a gente vai ver esse clube na Série A do Campeonato Brasileiro. Com quem a gente conversa, todo mundo exalta a estrutura do Mirassol, tem um centro de treinamento que bate em muitos aí da Série A do Campeonato Brasileiro, e o Neto decidiu voltar, o empréstimo até o final da temporada, o Mirassol assume os salários do jogador e ele volta depois, ou enfim, se ele se destacar lá, vamos ver o que pode acontecer. Tem vínculo ainda com o Cruzeiro até o final de 2025, mas é o primeiro aí oficialmente, pelo menos dentro do que a gente apurou, a sair. Já tinha, claro, o Igor Formiga tinha deixado. Outras movimentações podem acontecer, mas a janela, ela se encerra nesta quarta, né? Então, não sei se vai conseguir o Cruzeiro ter muita saída assim, dentro do que planejava com a chegada de alguns jogadores. Juan Christian também está até em São Paulo, já liberado pelo clube para definir o destino. O pessoal de Goiânia diz que tem uma proposta do Vila Nova. Enfim, alguns jogadores realmente ficando aí sem espaço, né, com a chegada desses outros jogadores, o que é normal também em um elenco como é o do Cruzeiro hoje. Você acredita ainda nessas últimas horas de janela mais o Cruzeiro forte ainda no mercado, ou a gente acho que fecha aí a conta com o João Marcelo? O que você acha? É mais uma oportunidade de mercado agora com o Cruzeiro, né? É, só se pintar aí algum jogador livre, jogador que está vinculado até amanhã para fazer uma negociação, teria que ser em tempo recorde, né? Por mais que essa área do Cruzeiro, né, o departamento jurídico do Cruzeiro, como há muito tempo a gente não via, trabalhou de forma muito rápida, né? O Arthur chegou, já foi pro BID, o Matheus Pereira chegou, foi pro BID, João Marcelo chegou ontem, já registrado no BID hoje. Antes a gente ficava acompanhando aquela luta, né? Primeiro eu tinha que pagar taxa, ficava devendo isso aqui e outro ali, enfim. Mas o Cruzeiro trabalhou de forma muito rápida nessas regularizações, mas para contratação, para sequência, aí acho pouco provável. Pouco provável. Vamos com isso aí até o final da Série A do Campeonato Brasileiro. O Breno Teixeira estava no Valladolid emprestado, volta de empréstimo do Valladolid, essa parceria que faz o Cruzeiro e o time espanhol. Ele volta de empréstimo, mas também não deve ser aproveitado. Tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2025 e aí o destino deve ser Bulgária ou Portugal, os dois países interessados no futebol do jovem garoto de 21 anos, Pedrão. Boa. E essas foi as notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar a sua curtida e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos.